E a ideia da gente é a gente fazer uma revisão dos assuntos para vocês poderem ficar um pouco mais tranquilo com relação ao que é cobrado no SSA. Para conversar na parte de física, sim, um detalhe, se por algum motivo o texto aqui da questão tiver um pouco pequeno para vocês enxergarem, abre no celular, tenta dar um zoom. Se não conseguir, a ficha tem exatamente o que está escrito aqui no slide, tá certo? Então a gente pode seguir por essa atividade. Vocês podem olhar a ficha e volta para cá para olhar com a gente, que a gente vai ter a mesma programação. Para começar, essa primeira questão aqui que eu queria trazer para vocês, no caso, a questão 1 na página 2 da ficha, é uma questão que traz para a gente o movimento circular. E aí, qual é o meu objetivo com vocês aqui do movimento circular? É tentar resumir o que é de fato mais importante, tá certo? E aí, nesse movimento circular, a gente tem que lembrar que ele traz uma relação, ou seja, ele vai trazer uma combinação entre o movimento retilíneo e o movimento circular. O exemplo mais prático que a gente tem sobre isso é uma bicicleta. Eu acredito aí que a grande maioria de vocês deve andar de bicicleta. Tem gente que tem um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, mas quem é acostumado a andar de bicicleta sabe que quando você está sentado na bicicleta, o seu pé está fazendo um movimento nesse sentido, ou seja, ele está fazendo um movimento circular. E a bicicleta, quando você vai pedalando, ela faz um movimento retilíneo. O que é que significa isso? Você fez uma transformação. Você tinha um movimento circular que se transformou no movimento retilíneo. A mesma coisa, eu posso ter um movimento retilíneo que vai se transformar num movimento circular. Um exemplo, aí eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visualizar, é o motor de um carro. O motor de um carro tem uma peça dentro dele que se chama pistão. Essa peça ela fica subindo e descendo. Ela está fazendo um movimento retilíneo. Quando a gasolina é colocada no carro, essa peça ela vai pressionar a gasolina. Por conta dessa pressão que ela dá, dessa explosão, ela vai fazer com que a roda do carro, através de uma engrenagem, comece a girar. Então, a gente está tendo um movimento retilíneo que está sendo transformado num movimento circular. Aí alguém pode dizer, ô Luiz, como é que eu vou fazer essa relação? Qual é a equação que a gente usa para fazer essa relação? Aí a equação principal é essa daqui, ó. A velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. Ou seja, a velocidade linear é igual à velocidade de giro vezes o raio. E aí, o que é que eu preciso lembrar dessa equação? O que é importante a gente lembrar para o SSA? Essa velocidade de giro, ela está dizendo para a gente o quanto eu consigo dar uma volta em um certo tempo. Ou seja, esse ômega, eu posso calcular ele fazendo a variação do ângulo sobre o tempo. Ah, Luiz, mas essa fórmula daqui, ela é muito utilizada. Detalhe, essa fórmula daqui, variação do ângulo sobre o tempo, é uma fórmula geral. Mas eu posso pegar essa fórmula e transformar ela em algo mais específico, que seria para uma volta. Aí, para uma volta, eu vou ter o seguinte, que o ômega, ele vai ser a variação do ângulo, o quanto eu giro. Aí vocês podem pensar um pouquinho aí em casa. Quando eu vou dar um giro, uma volta, qual é o ângulo que eu faço? Aí alguém pode estar pensando o seguinte, quando eu dou uma volta, o meu ângulo é 360 graus. Só que vocês estão concluindo o primeiro ano. Vocês podem falar de um jeito diferente. Vocês, em vez de dar 360 graus, vocês vão dar 2π radiano. Ou seja, 2π. E o tempo para dar uma volta é o que a gente chama de período. 2π sobre período. Essa equação já é um pouquinho mais específica. E eu tenho uma segunda relação aqui. O período, que é o tempo de dar uma volta, é o inverso da frequência. Então, eu vou ter uma outra equação chamada de 2πf. E aí, de um modo bem resumido para vocês, quando a gente fala de movimento circular,
Essas vão ser as equações principais. A velocidade linear é igual a angular vezes o raio, e a velocidade angular ela pode ser 2π sobre período ou 2πf. Tá certo? Qual é o detalhe que vai ter na bicicleta? Lembra que eu falei que na bicicleta, quando você senta, você move o pedal, você está fazendo um giro do pedal e a bicicleta está fazendo um movimento retilíneo. Então, eu tenho que perceber na bicicleta quando é que eu estou tendo uma igualdade do movimento angular e uma igualdade do movimento retilíneo. Luiz, ficou muito complicado isso, eu não entendi nada do que tu falou. Deixa eu falar de um jeito mais simples. Na bicicleta, você quando pisa no pedal, o pedal, a partezinha que você coloca o pé, não tem um ferrozinho que conecta na bicicleta? Eu vou dizer então que o pedal que eu giro, ou seja, o giro que eu dou no pedal, é o mesmo giro que eu estou dando na catraca da bicicleta. Opa, então quer dizer que o pedal e a catraca têm uma conexão? Tem. Elas estão presas com o ferro. Aí pensa, se elas estão presas com o ferro, elas estão girando de forma igual. Se elas estão girando de forma igual, elas têm o que igual? É a velocidade linear ou é a velocidade angular? Se elas estão girando igual, elas vão ter a velocidade linear. Ah, mas existe outra associação. Existe. Tem a coroa e a catraca. Na bicicleta lá, a coroa e a catraca têm uma corrente em volta delas. Essa corrente significa que elas estão girando uma linha igual. Se elas estão girando uma linha igual, elas têm a velocidade linear. Aí eu queria resumir para vocês aqui. Toda vez que for falar de questões de bicicleta, de movimento circular, de relação de movimento, a gente vai olhar para a questão e visualizar dois casos. Quais são os dois casos? Deixa eu escrever aqui para vocês. Deixa eu só apagar aqui o quadro, bem rapidinho. Deixa eu anotar aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro caso, como é que vai ser? Primeiro caso é o seguinte, você olhou para a questão, tem duas polias, no caso, duas engrenagens, com uma corrente ou encostadas. Quando eu tiver esses dois casos, essas duas situações aqui, eu vou dizer que isso é o primeiro caso. O que é igual nesse momento? Se elas estão encostadas ou estão com a corrente, significa que a linha que está girando aqui é igual. Então, eu vou dizer que elas possuem a mesma velocidade linear. A velocidade linear delas é igual. E qual é o segundo caso? O segundo caso, deixa eu botar aqui. O segundo caso é quando as duas polias, duas engrenagens, estão conectadas com o eixo. Lembra que eu falei do pedal agora há pouco? A parte que a gente pisa na bicicleta, ela gira. Ela não tem um ferrozinho que liga na bicicleta. Elas estão presas com o mesmo eixo. Esse caso aqui, eu vou dizer que elas estão girando de forma igual. Então, nesse momento aqui, a velocidade angular. E aí, nesse blá, 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 todinho que eu estou trazendo para vocês, vamos fazer essa primeira questão para a gente ver como fica bem simples depois disso. Ele fala o seguinte, ó, para aprender uma broca a um mandril de uma furadeira, utiliza-se uma ferramenta especialmente desenhada para esse fim. A chave de mandril, como é denominada, consiste em uma pequena engrenagem que se acopla à engrenagem do cilindro do mandril e que, ao ser girada, fecha as pinças que seguram a broca. Provavelmente você chega na prova, aí começa a ler isso e faz, que danado essa prova da CSA está dizendo para mim. Mas olha para a figurinha aqui. Quem estiver em casa pode dar quem tiver com um arquivo aberto, pode dar um zoom aí para ver melhor. Ele tem uma chave aqui de mandril. Essa chave tem uma peça aqui giratória, uma engrenagem. E aí ele vai girar essa peça.
Só que essa peça está, olha essa palavrinha agora, encostada no mandril. Aí, ô Luiz, ele está dizendo então que tem duas peças que giram que estão encostadas. Olha para a figurinha que eu desenhei para vocês aqui. Qual é o caso que está encostado? É o primeiro caso ou é o segundo caso? Está encostado no primeiro caso. Ou seja, nesse momento aqui na questão, eu já posso dizer o que é igual entre as duas polias? É a velocidade linear. Então, a gente já pode dizer na questão que a velocidade da chave de mandril é igual à velocidade da pinça. Eu vou escrever aqui, ó, vou botar VC, velocidade da chave é igual a VP, velocidade da pinça. Se elas possuem a velocidade linear igual, vê o que ele diz no resto da questão. Sabendo que a engrenagem da chave de mandril tem 10 dentes e que a engrenagem do cilindro de mandril tem 40 dentes, se a chave de mandril, essa partezinha aqui de cima, ela tem uma velocidade angular, ela gira com 2 radianos por segundo, o cilindro de mandril, essa parte de baixo, ele vai girar com que velocidade angular? Traduzindo a questão, qual é o ômega, o W do mandril? Essa é a pergunta dele. Como é que eu vou calcular isso então? Eu já sei que a velocidade linear é igual. Eu posso fazer aqui então o seguinte, ó. O ômega da chave de mandril vezes o raio da chave de mandril. Isso aqui é velocidade linear. É igual ao ômega do mandril vezes o raio do mandril. Feita essa relação, agora é só substituir os valores. Vamos lá. Quanto é que vale o ômega da chave de mandril? A chave de mandril está girando com quanto? Ela está girando com 2 radianos por segundo. Então, aqui vale 2. O raio da chave. Quanto é que vale o raio da chave? Aí alguém vai dizer, eita Luiz, na questão aqui, ele não falou de raio. Mas ele disse uma coisa importante, ele falou o número de dentes. Luiz, o que é que tem a ver raio e número de dentes? Qual é a relação? É o seguinte, ó, uma polia, uma engrenagem, vou fazer aqui do lado, ela é formada por dentes, que são os encaixes da engrenagem. Cada dente desse é contado. Então, chega na hora, imagina aí, você trabalha numa oficina mecânica, você vai contar o raio ou você vai contar o número de dentes? Vai contar o número de dentes. Então, significa que, ao invés de usar o raio, eu posso usar o número de dentes. É a mesma proporção. Então, onde tem raio, eu vou usar o número de dentes, 10. Igual a velocidade de giro, que é o que a gente quer saber, vezes o número de dentes do maior aqui. Tem 40 dentes. 2 vezes 10, 20, é igual a ômega vezes 40. O ômega dá igual a 20 sobre 40, que é 1 sobre 2 radianos por segundo. E aí, no caso, a resposta é a letra D. A gente está dizendo, então, que a chave de mandril gira com 2 radianos por segundo e ela vai fazer com que o mandril ele gire com 1 sobre 2, com 0,5 radianos por segundo. Tranquilo? Queria saber de vocês, pessoal. Ficou alguma dúvida aí nessa questão? Tudo certo? Deu para entender como é que funciona? Ok? Então, perfeito. Quem vai entrar aqui agora é o professor de Química, Rafael. Aí eu vou para os bastidores, já já eu volto para a gente fazer a segunda questão. Tá bom? Vamos lá. Fala galera, belezinha? Só um minuto, tá? Deixa eu apagar aqui o quadro. Tudo bom, galera? Ó, meu nome é Rafael. Pessoal. Ah, para usar. Foi mal, galera. Erro técnico aqui, perdão.
Olha, galera, seguinte, ó. Vamos lá agora, tá? Para a segunda questão da ficha da gente, certo? Todo mundo acompanha aí. Tá? Eu vou ler aqui com vocês, se vocês não conseguirem ver, tá bom? Acompanha aqui o áudio ou então vê lá na ficha que a gente mandou para você lá no Telegram, certo? Diz assim, ó. Um aluno recebeu na sua página de rede social uma foto mostrando fogos de artifício. No dia seguinte, na sequência das aulas de modelos atômicos e estrutura atômica, o aluno comentou com o professor a respeito da imagem recebida, relacionando com o assunto que estava sendo trabalhado, conforme mostra a foto. Se você já olhar direitinho, galera, talvez esteja para ver bem, mas aqui está uma foto de algum fogo de artifício, beleza? Aquele fogo de artifício que a gente observa lá no fim do ano. Certo? Cada fogo de artifício tem uma coisa específica, ó. Tem o amarelo, tem o vermelho, tem o verde, tem o azul. E a gente sabe, né? Acho que você já deve ter visto, que fogo de artifício tem tudo a ver com modelos atômicos, que foi exatamente o que esse estudante estava vendo na aula. E aí a pergunta da questão é a seguinte, galera. O aluno comentou corretamente que o modelo atômico mais adequado para explicar a emissão de cores de alguns elementos é o de quem? Modelo atômico é questão certa, tá certo? Na prova. Uau. Modelo atômico, galera, é questão certa na prova do SSA1, tá bom? Uma revisãozinha bem rápida. Basicamente vão cair 4 modelos para você, certo? É o modelo, vou botar aqui, ó, de Dalton. Beleza? Depois do modelo de Dalton, a gente estudou o modelo de quem, galera? A gente estudou o modelo de Thomson. Tá? Cuidado para não colocar um P, tá, galera? Não é Thompson, não. É Thomson. Beleza? Show de bola. Muita gente já está respondendo aí a questão, mas vamos lá. Tem o modelo de quem? Tem o modelo de Rutherford. Certo? E tem o modelo mais legal de todos, que é o que eu mais gosto, que é o que você curte também, que é o modelo de quem? De Bohr. Se você fosse me perguntar qual é o melhor modelo para cair numa prova de SSA, sabe qual é, galera? É o de Bohr. Sabe por quê? Porque o modelo de Bohr é o que mais tem aplicação no dia a dia da gente, na prática, certo? Mas só para dar uma revisada. Modelo de Dalton, aquela modelo da bola de bilhar, lembra? O átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, tá bom? Tem o de Thomson, que é aquele do pudim de passas, que é quando aparecem os elétrons, certo? O átomo é uma massa positiva com elétrons incrustados, tá bom? Tem o de Rutherford, que ele dá a ideia de núcleo, certo? Você tem um átomo com núcleo positivo e elétrons ao redor, e tem o modelo de quem? De Bohr, que é o que fala dos níveis de energia, das camadas, tá, galera? E aí eu queria que a gente enfatizasse agora esse modelozinho de Bohr, tá bom? O modelo de Bohr, galera, ele diz o seguinte, ele diz que o átomo tem um núcleo denso e positivo, tá certo? E os elétrons, eles se encontram onde? Em camadas, né, galera? Em níveis de energia. Então, se você tem um núcleo aqui, ó, positivo, você tem aqui as camadas, beleza? E os elétrons, eles vão se encontrar exatamente onde? Em uma dessas camadas, tá, galera? Lembra que essas camadas são níveis bem específicos de quê? De energia. E nessas camadas, o elétron só pode ter aquela energia específica. Não pode ter nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Tem que ter exatamente aquele valor. Mas sabe qual é a parte mais legal do modelo? É o seguinte. Bohr disse que esse elétron daqui, ele pode receber uma certa quantidade de quê, galera? De energia, ó. Seja na forma de calor, seja na forma de corrente elétrica, seja na forma de onda ultravioleta. Quando esse elétron ganha energia, o que é que ele faz, galera? Ele salta para uma camada mais o quê? Mais externa. Ou seja, ele absorve energia e vai para mais longe do núcleo. Só que aí ele pode fazer o quê, galera? Ele pode retornar para a camada de origem. Quando ele retorna para a camada de origem, o que é que acontece com essa energia que foi absorvida, turma? Essa energia vai ser o quê? Liberada, certo?
E, às vezes, dependendo do átomo, pode ser liberado na forma de quê, galera? De luz visível. Galera, lembra disso, ó. Isso aqui a gente chama de saltos quânticos, certo? Elétron ganha energia, salta com a camada mais externa. Quando retorna, ele emite uma certa energia na forma de quê? De luz. E essa emissão é legal quando a luz cai exatamente na faixa da luz o quê? Visível, que é o que a gente observa onde, turma? Nos fogos de artifício. Galera, se você pegar um sal, tá certo? Um sal que tem um determinado metal, se você aquecer esse sal, os elétrons do metal, eles saltam para camadas mais externas e quando retornam, eles emitem na forma de luz essa energia. E sabe o que é interessante, turma? Que cada metalzinho específico tem uma coloração bem definida, tá bom? Hoje eu trouxe aqui para vocês, ó, esse sal daqui. Vou escrever ele aqui, ó. Ele é o sulfato de cobre. Foca aqui nele, tá, galera? O sulfato de cobre é um sal de coloração azul, certo? Azulzinha que eu trouxe aqui para vocês, ó. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver se eu chegar aqui perto da câmera. Tá. Sulfato de cobre, tá vendo, galera? Beleza? Não sei se dá para vocês enxergarem aqui. Ainda não, vai ficar ruim, mas tudo bem. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui um pedaço de algodão, beleza? E vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar e colocar álcool nele. Opa, caiu aqui. Beleza? Tá dando para ver aí, olha. E aí, ó. Vou pegar um pouco desse sulfato de cobre, certo? Tá dando para ver aí, turma? Acho que tá, não? E vou melar esse algodão. Ó, vou botar aqui em cima. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Vou tocar fogo nesse sal. Vou botar um pouquinho de álcool mais. Beleza? E aí, o que é que eu vou fazer agora, galera? Vou tocar um pouquinho de fogo. Luiz, me dá esse isqueiro aí, por favor. Dentro aqui da caixinha. Aqui, beleza, galera? Vê só. Eu vou pedir aqui para a Luiz apagar a luz, tá certo? Para poder você ver melhor, tá, galera? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu tocar fogo, a energia liberada pela queima do etanol, agora não, do etanol, vai fazer o que com os elétrons do cobre, tá, galera? Vai excitar os elétrons do cobre. Esses elétrons vão pular para camadas mais externas. Quando eles retornarem, eles vão emitir o excesso de energia na forma de luz. No caso do cobre, turma, no caso de quem? Do cobre específico, sabe qual é a cor que vai sair? É a cor verde. Quer ver? Deixa eu ver. Dá para ver. Liga a luz, por favor. Deixa eu ver aqui, ó. Tu tem que ficar na tua frente um pouco. Isso, agora. Eu acho que não sei se está dando para ver, galera. A coloração que está saindo algumas chamas meio esverdeadas. Vê? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês, ó. E agora também ficou legal. Certo? Tem uma chamazinha meio laranja, meio, como é que eu posso dizer? Laranja, que é por causa do algodão, mas se você olhar, começa a sair algumas faíscas meio esverdeadas. Certo, galera? Não sei se está dando para ver, ó. Se tiver uma forcinha aí, realmente é porque o algodão ele atrapalha um pouquinho, mas está saindo o quê? Várias chaminhas da cor verde. Beleza, turma? Ó, o que é essa cor verde? São os elétrons do cobre sendo o quê? Sendo excitados e quando retornam para a camada de origem, emitem uma certa energia na forma de quê? De onda eletromagnética, mais especificamente da cor verde. Tá certo? Tá dando para ver, turma? Se estiver dando para ver aí, eu sei que tá difícil, manda um ok aí no chat. Certo? Colocou pouco cobre. É possível. Não, sabe o que é? É por causa do algodão. Sabe, o algodão, ele dificulta muito a vista, né? Se você olhar, fica saindo uma chama muito laranja, mas fica saindo alguns centelhas, digamos assim, de verde, né? Realmente fica mais difícil de ver, tá? Então,
pouco eu faço uma experiência um pouquinho melhor e eu coloco para vocês também. Certo, galera? Cadê dois? Ok? Embora? Talvez apagar os slides for melhor. Cadê? Vamos embora. Isso aqui com a luz apagada e vai ficar melhor, né? É possível. E aí, galera? A questão é o seguinte, ó. Acho que muita gente já respondeu aí no chat o quê? Qual é o modelo atômico que melhor explica os focos de artifício, turma? É o modelo exatamente do nosso amigo Bohr, onde essa emissão de luz é explicada exatamente por esses saltos quânticos, certo? Cuidado com uma coisa, na letra A, você vai observar lá o modelo Rutherford-Bohr. Tem alguns livros que utilizam essa nomenclatura. Por quê? Porque foi Rutherford que deu a ideia de que de um átomo com núcleo, mas foi Bohr que deu uma incrementada no modelo e propôs ele para a gente de uma maneira um pouco mais correta, tá, galera? Então, se você vê modelo de Rutherford ou modelo de Rutherford-Bohr, tá certo, seria a mesma coisa. Tranquilo, turma? Então, tá aí, segunda questão do caso, modelos atômicos, questão certa do SSA, tá bom? Vocês treinando, eu sempre tento trazer algumas experiências para a gente, porque química, né, galera, é uma ciência extremamente experimental, então você vai perceber que nas próximas questões a gente também vai fazer alguns experimentos, beleza? Então vamos seguir aí com a nossa questão 3, a questão de quê? De física. Chega aí, Luiz. Bora. Só para confirmar, pessoal, antes de eu continuar aqui com a questão 3, vocês viram aí a mágica de química, mas só para confirmar com vocês. O slide, para vocês visualizarem, fica melhor com a luz acesa ou com ela apagada? Teve gente que falou aí que ficava melhor com ela apagada. Só me dá uma confirmação aí, por favor. Apagada? Então pronto, vai apagar aqui. E eu também vou apagar o quarto, né? O professor não apagou. E aí, vê só, pessoal, só para a gente continuar aí no mesmo raciocínio, eu falei para vocês na questão passada sobre o movimento circular no sentido cinemático, ou seja, a gente olhou para a velocidade. O que eu vou fazer aqui nessa questão 3 é a gente também falar do movimento circular, só que agora no sentido dinâmico, a gente vai olhar para a força. E aí, o que é importante você lembrar para o SSA? É que o movimento circular, a dinâmica do movimento circular, vai existir uma força que é o resultado de todas as outras forças que estão acontecendo. E essa força vai apontar sempre para o centro da trajetória. Acredito que você já deve saber agora que essa força se chama força centrípeta. Então, a gente vai ter várias situações que eu vou ter um movimento circular. Por exemplo, eu posso ter um globo da morte, eu posso ter um carro numa lombada, eu posso ter um carro numa depressão, eu posso ter um parque de diversões que a gente gira no sentido horizontal. Tudo isso são situações que a gente tem ali forças acontecendo e o resultado dessas forças vai ser a força centrípeta, que é aquela força que aponta para o centro da trajetória. Nessa questão especificamente aqui, ela diz o seguinte, quer dizer, antes de eu fazer a questão, as alternativas aí, tem uma opção que está alterada, tá certo? Aí eu vou dizer para vocês, porque se eu disser agora, eu vou dar a resposta, né? Mas enfim, na questão ela diz o seguinte, ó, que em alguns parques de diversões, existe um brinquedo, que nesse brinquedo, chamado de rotor, consiste em um cilindro que as pessoas elas ficam girando nesse brinquedo. Não sei aí se alguém já teve a oportunidade alguma vez na vida de um brinquedo nesse formato. Você encosta na parede, tiram o piso do chão de você, né? Você fica sem pisar em nada, e esse brinquedo começa a girar e você simplesmente não cai. E por que você não cai? Porque você está sofrendo ali uma força resultante chamada de força centrípeta. Aí, vê o que ele diz aqui. De início, a pessoa apoia-se sobre um suporte que é retirado automaticamente quando o rotor gira com uma velocidade adequada. Admita que o coeficiente de atrito estático entre o corpo da pessoa e a parede interna valha μ.
Lembrando, μ é o coeficiente de atrito, que pode ser de dois modos, só para a gente dar uma relembrada. Eu posso ter o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico, o coeficiente de atrito cinético. Qual é a diferença entre eles? O estático é quando o movimento lá está parado. É um atrito que não deixa ele se movimentar. E o cinético? O cinético é quando ele está tendo um movimento. Nesse caso aqui, quando o cara está encostado na parede e começa a girar, aí a gente pode pensar o seguinte, ó. Existe uma força que vai existir na pessoa que está encostada na parede. Que força é essa? É uma força chamada de peso, força gravitacional. Ela aponta para onde? Aponta para baixo. Aí alguém pode dizer, eita Luiz, se ele está encostado na parede e a força está apontando para baixo, ele vai cair. Por que ele não cai? Porque ele está encostado na parede. Se ele está encostado na parede, vai existir uma força de atrito. E a força de atrito é para onde? É para cima. Então, o peso dele para baixo e o atrito para cima. Eu já vou colocar essa força aqui, ó, na figurinha. Eu vou ter aqui o peso apontando para baixo e eu vou ter para cima a força de atrito. Agora, o movimento que está ocorrendo aqui é um movimento circular. Essa pessoa está girando aqui, ó, nesse sentido. Se ela está fazendo um movimento circular, vocês já podem fazer isso em todas as questões. Vocês vão dizer que existe uma força resultante, ou seja, o resultado de todas as forças, que vai apontar para o centro. Essa força resultante, a gente vai chamar ela de força centrípeta. Tá certo? Agora, essa força centrípeta só existe porque tem que ter uma força aqui no sentido dela. Que força é essa que está no sentido dela? Aí vamos pensar. Eu tenho lá as forças que existem, né? Só relembrando a vocês. Eu tenho peso, força elástica, atrito, tração, normal. Qual é a força aqui que existe, que é reação da superfície? É a força que a gente vai chamar de normal. Coloquei então aqui, ó, todas as forças que existem na questão. Eu tenho o peso, que quer que ele desça. Eu tenho o atrito, que está impedindo ele descer. Eu tenho a normal, que é a reação da parede. Se eu encostei na parede, a parede vai reagir. É a normal. E o resultado disso tudo é o que a gente vai chamar de força centrípeta. Força centrípeta é a força que aponta para o centro, mas lembrando, ela é o resultado das forças que estão ocorrendo. Tá certo? Nesse caso, vamos para a pergunta da questão. Suponha que a aceleração da gravidade seja G, que o rotor, o brinquedo, ele tem um raio R, ele quer saber qual é a velocidade mínima angular do rotor. Então, ele quer que a gente diga aqui, ó, qual é o mínimo de velocidade que ele pode ter para poder girar e a pessoa não cair. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou relacionar essas forças. Vamos lá. Primeira relação que eu tenho é que o peso e a força de atrito estão se anulando. Um é para baixo, o outro é para cima. Então, eu posso igualar. Ó. Peso é igual à força de atrito. Seguindo essa lógica do peso ser igual à força de atrito, eu posso também escrever a outra relação que a gente tem. A outra relação é a força centrípeta, ela é o resultado das forças que estão acontecendo para o centro aqui do movimento. Qual é a única força que está para o centro? É a normal. Então, a força centrípeta, nessa questão específica, é igual à normal. E aí a gente tem duas equações para saber qual é a velocidade. Alguém pode dizer, eita Luiz, mas velocidade, onde é que eu vou encontrar essa fórmula? É justamente a fórmula de força centrípeta. Como é que se calcula a força centrípeta, para a gente lembrar? mv ao quadrado sobre o raio. Isso daqui é a normal. Descobri aqui a força centrípeta, mas para eu calcular essa velocidade, eu tenho que colocar aqui as informações que ele deu. Se a gente olhar para as alternativas estão tudo em função de G, de R e de μ. Então, eu vou precisar aqui usar a outra informação.
Na outra informação, a gente tem que o peso é massa vezes gravidade e força de atrito. Como é que a gente calcula? É μ vezes a normal. Ou seja, esse Nzinho aqui, essa normal, ela é exatamente o N que a gente tem aqui. Então, eu posso pegar essa minha equação e reescrever ela. Eu vou passar o μ dividindo para o outro lado, e aí vai ficar mg sobre μ, isso é igual a normal. Fiz a relação mg sobre μ é igual a normal, eu vou substituir agora nessa equação. E aí, quando eu vou substituir, vai ficar o seguinte, ó. M V ao quadrado sobre R é igual. Ao invés de N, eu vou substituir agora pela relação que a gente achou. Vou botar de vermelho, para lembrar que estou substituindo. Mg sobre μ. Posso cortar a massa, porque está repetindo aqui nos dois termos. Eu vou cortar a massa. E aí eu vou ter então o seguinte. A velocidade ao quadrado sobre o raio é igual a g sobre μ. Se eu passar o raio multiplicando aqui para cima, v ao quadrado é igual a rg sobre μ. Como ele quer saber a velocidade, eu vou passar o quadrado para o outro lado. Ele passa como raiz. Então, vou ter aqui o seguinte, ó, deixa eu botar aqui por cima. A velocidade vai ser a raiz de Rg sobre μ. Então, eu tenho que a velocidade é a raiz de Rg sobre μ. Como eu tinha dito a vocês, houve um erro aí na digitação das respostas, era para ser a letra B. A letra B era Rg sobre μ. Então, a resposta aqui, letra B. Esse caso, pessoal, que eu fiz aqui é um tipo de transformação, um tipo de relação da força centrípeta. Existe, por exemplo, a força centrípeta no globo da morte. No globo da morte, a bicicleta ela tem que dar uma volta para cima, né? Quando ela tem que dar uma volta para cima, qual é a velocidade mínima que ela tem que ter? Aí é a mesma ideia que a gente vai usar, só que lá no globo da morte vai ser a velocidade mínima igual a raiz de Rg, apenas Rg. Você não vai ter o atrito lá, a não ser que ele esteja girando na horizontal. O mais importante para vocês, pessoal, é que vocês lembrem que a força centrípeta é o resultado das forças que estão apontando no centro da trajetória. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida aí, dá um sinal no chatzinho. Se não, vou passar a bola aqui para o meu amigo Rafa de novo, para ele fazer a quarta questão de química com vocês. Tá certo? Tudo ok aqui? Só dá um sinal aí se está tudo certo, para saber se eu posso passar para ele e fazer os experimentos doidos dele aqui. O professor pede a velocidade angular, né? Oi? O professor ele pede a velocidade angular, não? Volta lá, por favor. Tá. Não, era a velocidade linear. Foi como eu disse a vocês, a questão ela foi ajustada e aí ficou faltando aqui trocar a velocidade linear, tá certo? Mas, já que surgiu a pergunta, vamos lá. Se fosse calcular a velocidade angular, como é que eu poderia fazer esse cálculo? Aí eu tenho que lembrar, essa velocidade aqui, ela não é igual a ômega, que é o Wzinho, deixa eu botar aqui embaixo, aqui do lado, V é igual a ômega R. Então, eu vou encontrar esse valor aqui e vou substituir ômega R. É somente isso que a gente faz a mais, tá certo? Só que aqui era para ser linear, esse angular foi uma digitação. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Na outra chamada, tá tudo certo? Então, perfeito, vamos lá. Vai entrar agora o mago aí da química, literalmente. Deixa eu apagar aqui, né, galera? Aqui tá uma bagunça. Rapidinho. Galera, essa questão aqui, ela é, deixa eu da frente. Ela é bem interessante, tá certo? Ela diz
assim. Os tubos 1 e 2, inicialmente com massas iguais de água e hexano, certo? Ao tubo contendo água foram adicionados cristais de permanganato de potássio. E ao tubo contendo hexano foram adicionados cristais de iodo. No tubo 3, adicionou-se água, hexano e alguma dessas substâncias, ou o permanganato ou o iodo, tá certo? A figura que está aqui no quadro ilustra esse esqueminha aí que foi dito no experimento. Aí pergunta o seguinte, qual é no tubo 3, a fase A é constituída de quê, galera? Vê só, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Eu tenho aqui cristais de permanganato. Beleza? Ó, galera, esse sal aí, ele é muito importante, tá? Ele pode ser pedido sim para você na hora da prova, que é o permanganato de potássio. Ele é um sal que deixa a solução meio roxa, certo? E tem cristais de quê? De iodo, certo? Quando a gente adiciona o permanganato na água, ocorre a formação de uma solução roxa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o permanganato ele se dissolve na água. Até porque o permanganato galera, ele é um sal que solúvel, então ele vai se dissolver na água. E quando eu adiciono iodo ao que a gente chama de hexano, que é esse cara, C6H14, também ocorre uma dissolução. Ou seja, galera, o permanganato é solúvel em água, sal solúvel, e o iodo ele é solúvel em hexano. Galera, por que o iodo é solúvel em hexano? Vocês lembram lá de forças intermoleculares? Você lembra de polaridade das moléculas? A gente tem que lembrar, galera, isso é muito importante, tá? Que substâncias que têm polaridades semelhantes, elas tendem a se dissolver. O permanganato ele é um sal, é extremamente polar. Logo, ele vai se dissolver na água, que também é muito polar. O iodo, certo? Ele é uma molécula simétrica, logo ela vai ser uma molécula o quê? Apolar, não apresenta polos. E galera, anota aí, de vez em quando o SSA cobra isso de vocês, não é assunto, mas eles costumam colocar. Compostos que têm só carbono e hidrogênio, que são os hidrocarbonetos, eles são de preferência o quê? Apolar, certo, galera? Então eles têm um caráter extremamente apolar. Então não é à toa que o iodo vai se dissolver nele, tá, galera? Então vamos lá. Tá? Eu vou apagar aqui para poder não ficar muito poluído, certo? Então, mais uma vez, ó, permanganato dissolve em água, iodo dissolve em quê? Em hexano. É o semelhante dissolve semelhante. Aí vem que interessante. Muito legal essa questão. Ó. Como é que a gente observa as imagens? Na primeira imagem do tubo 1 tem água com permanganato. No tubo 2 tem hexano com iodo. Você está vendo que o volume de água... Ó, se liga. Você está vendo que o volume de água ele é menor do que o volume do hexano. Pela imagem, galera. Estão percebendo isso? Por que isso é importante? Porque se você olhar no texto, tá certo? O texto está dizendo que aqui tem a mesma massa de água e aqui tem a mesma massa de hexano, ou seja, massas iguais. Galera, se a água e o hexano com a mesma massa, a água te dá um volume menor do que o do hexano, o que é que eu posso falar da densidade? Ó, quando você tem uma massa de água, o volume ele é pequeno. Quando você tem a mesma massa de hexano, o volume é grande. Então, eu posso dizer, galera, que a densidade da água, isso é importante para a questão, a densidade da água ela é maior que a densidade do hexano. Certo, turma? De novo, ó, vou repetir, tá certo? Eu tenho a mesma massa dos dois líquidos. Se o volume da água é menor do que o volume do hexano, quer dizer que a sua densidade ela é o quê? Maior. Né? Você pode pensar assim, turma. Vê, se liga. Densidade não é massa sobre volume. Se a massa dos dois é igual,
quem tem o menor volume vai ter a maior densidade. Ou seja, como o volume da água ele é menor, a densidade vai ser o quê? Maior. Por que isso é importante, galera? Sabe por quê? Porque quando a gente for analisar a figura de número 3, você está percebendo que nessa figura de número 3 existem dois líquidos. O líquido que vai ficar em cima e o líquido que vai ficar embaixo. Tá certo? Se o líquido que fica em cima, se tem um líquido que fica em cima e tem um líquido que fica embaixo, para saber quem fica em cima e quem fica embaixo, eu tenho que olhar o que, galera? As densidades. Se eu concluir que a densidade da água é maior, é porque ela vai tender a ficar na parte de baixo. Se eu concluir que a densidade do hexano é menor, ela vai ficar na parte de cima. Então, eu posso afirmar que essa fase aqui, ó, de cima, é o hexano. E eu acho que nessa parte aí não está dando para ver direito, né, galera? Tá? Vou botar aqui, ó. Essa parte aqui é o hexano. E essa parte aqui de baixo é a água. Beleza? Então, galera, se a gente olhar para a figura, eu coloquei água, hexano e um sólido. Esse sólido, ele está se dissolvendo aonde? Na fase A, na de cima ou na de baixo? Ele está se dissolvendo na fase quê? De cima. Se ele está se dissolvendo na fase de cima, ele se mistura com quem? Com o hexano. Qual dos dois sólidos é o que se mistura com o hexano, galera? Segundo aqui a nossa imagem, é o sólido que é apolar, logo é quem? O iodo. Então, o que é que eu posso concluir? Que a fase A, que é o que a questão está perguntando, ela é composta por hexano e cristais de iodo. Certo, turma? Para mostrar isso para vocês, ó, eu trouxe aqui, tá vendo isso? Tá certo? Um líquidozinho, beleza? Vamos para ver, né, turma? Esse líquido que está aqui, galera, é o... Beleza. É o hexano, tá, galera? Beleza? É o hexano. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de água. Né? Ó, vou botar água aqui dentro. Se você olhar direitinho, não sei se está dando para ver, mas a água ela está indo para o fundo do recipiente. Beleza? Ou seja, você está formando aqui duas fases, a fase de cima e a fase de baixo. Certo? Eu acho que dá dando para ver aí uma divisão. Ó, bem no meio aqui onde está meu dedo, está uma divisão, tá certo? Das fases, tá certo? A fase de cima e a fase de quê? De baixo. Beleza? Tranquilo? De cima e de baixo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, essa espátulazinha que está dentro da caixa. Espátula, são bastante. Eu vou pegar aqui, ó, e colocar cristais de iodo, tá, galera? Isso aqui que está na minha mão são cristais de iodo. Vou jogar aqui dentro. Beleza? E aí aconteceu um negócio estranho, turma. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui exatamente o mesmo experimento. Certo? Esse experimento que está aqui, ó, é igualzinho, tá, galera? Então, era para a fase de cima ficar escura e a fase de baixo ficar clara. Mas se vocês olharem aqui, ó, a fase de cima está clara e a de baixo também está clara. Por quê? O iodo, galera, ele é sólido. Como ele é sólido, assim que eu coloquei, ele passou direto e desceu lá para o final do tubo. Você olhar no final, tá lá, tá certo? As bolinhas de iodo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou agitar, tá certo? Agitar aqui esse tubo para fazer com que o iodo ele se misture no hexano. E aí o que é que vai acontecer? O iodo que está lá embaixo vai passar para a fase de cima. E aí você vai ver exatamente o que a gente tem na figura. Se liga, ó. Balancei. E aí eu vou esperar um pouquinho, ó. E aí na fase... Tirar aqui para o ar. Diga aí, permite. Agora, ó. Aí na fase de baixo, que é a água, tá certo? Ela está incolor. E a fase de cima, que é o hexano, ele ficou com a cor roxa. Por quê? Porque o iodo que estava aqui embaixo, galera, o iodo, certo? Que estava aqui embaixo, ele se dissolveu no hexano que estava em cima.
Por quê? Porque o iodo ele é apolar, ele vai preferir se dissolver no hexano do que dissolver onde? Na água. E aí, com essa agitação, eu fiz com que ele subisse para a fase superior e deixasse essa solução aqui meio roxa, bem bonitinha, aí, como vocês estão vendo, escura. Certo, galera? Então, qual é a resposta a essa questão? Qual é o que a gente tem aqui na fase A? A gente vai ter hexano, vou apagar aqui, com alguns cristais de quê? Com alguns cristais de ouro. Resposta letra D de dado, tá, galera? Resposta letra D de dado, como a gente viu aqui na experiência. Beleza? Então não esquece, tá, galera? Semelhante dissolve semelhante. Substância polar dissolve a substância polar. Substância apolar vai dissolver a substância que é o quê? Apolar. Beleza? Vamos embora aí, vamos fazer uma questão de física. Ó, perguntaram aqui, galera, desde o começo, desde o começo, esse sistema daqui é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque você consegue ver duas fases. Embora as fases sejam incolores, eu conseguia ver a divisão de fases, tá certo? Quando eu coloquei o iodo se dissolveu na fase de cima. Então, em cima, agora, eu tenho uma solução, beleza? E embaixo eu tenho água. No conjunto, a gente continua tendo uma mistura heterogênea. Mas se eu analisar só a parte roxa, a gente vai ter uma solução, beleza? Mas o todo, como tem mais de uma fase, é uma mistura heterogênea. Como é que diferencia o que é polar e o que é apolar? Como é que você diferencia o que é polar e o que é apolar, galera? Para você diferenciar, você tem que conhecer a estrutura da substância, a fórmula estrutural. Certo? No caso da água, a água é bem famosa, tá, galera? A água, ela é... Vou botar aqui, a água, ela é uma moléculazinha, ó, angular, certo? Como existe uma diferença de eletronegatividade, o oxigênio ele tende a puxar os elétrons da ligação, certo? E aí você tem uma concentração de elétrons em cima do oxigênio e uma falta de elétrons, tá certo? Nos hidrogênios. Então a água ela é polar. No caso do hexano, aí isso aí é uma coisa que você só vai ver lá na frente, mas eu quero adiantar para vocês. Compostos, anota aí, tá, galera? Compostos que só tenham carbono e hidrogênio, pode ser que apareça para você na prova de SSA, tá? Compostos que tenham carbono e hidrogênio, eles são apolares. A estrutura deles é complicada, mas pode anotar aí, pode guardar para você. Eles são o quê? Apolares. Tá, galera? Qualquer composto que só tenha carbono e hidrogênio, eles são apolares. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Essa tal da química é cheia de mágica, né? Não fica querendo fazer uns efeitos aí. Física a gente é um pouquinho mais objetivo pro dia a dia, né? É chato. Justamente. Não é chato, é só mais objetivo. Vamos lá. Nessa quinta questão, é uma questão que a gente vai trazer essa objetividade. Ou seja, é uma questão que vai falar para a gente sobre rendimento e potência. E aí eu queria lembrar para vocês, rendimento e potência é um assunto que é muito importante em física, não só na CSA1. Se você já estiver pensando aí no Enem que você vai fazer daqui a 2 anos, rendimento e potência, com certeza é um assunto que cabe. E aí, o que é que eu preciso lembrar de rendimento? E aí vale para a vida de vocês. Rendimento sempre vai ser utilizado sobre o total. Deixa eu dar um exemplo prático. Se eu vou fazer uma prova de física do SSA, 10 questões. Qual é o total de questões que vocês têm? 10. Dessas 10 questões, vocês vão acertar quantas? Vocês vão utilizar quantas questões? Aí, obviamente, todo mundo aí está pensando positivo, vai acertar as 10, né? Se você vai acertar 10 de 10, você vai ter um rendimento de 100%. Química. Aí, química já é um pouquinho mais complicado, né? De 10 questões, você acerta quanto? 9. Então, você vai ter um rendimento de 9 sobre 10, 90%. Resumindo, rendimento em qualquer coisa que você for pensar é o que você utilizou sobre o total. Se eu estiver falando de potência, potência utilizada sobre a potência total. Se eu estiver falando de
energia utilizada sobre energia total. Qualquer coisa vai ser utilizado sobre o total. E aí, nessa questão, nessa quinta questão da fichinha de vocês, ela diz o seguinte, ó, o esquema seguinte representa os principais elementos de um sistema rudimentar de geração de energia elétrica. A água, que sai do tubo com a velocidade praticamente nula, faz girar a roda, que, por sua vez, aciona um gerador. Ou seja, para quem não sabe, uma hidroelétrica, ela funciona assim. Eu vou ter uma água, que é aquela queda d'água, e a gente, nesse momento aqui, em Recife, especialmente, estamos passando por um problema da Compesa, que está com pouca água, para essa água cair. Aí, quando essa água cai, ela vai girar uma espécie de roda d'água, que na verdade é uma turbina. Vocês vão aprender isso no terceiro ano, mas por enquanto vamos imaginar que é uma roda d'água. Essa roda girando, ela vai fazer o gerador funcionar. Ou seja, de alguma maneira, a gente tem aqui uma potência na água e essa potência vai ser transmitida para o gerador. Qual é o detalhe? Tudo que eu tinha aqui na água, eu não vou transferir tudo para o gerador. Eu vou perder uma parte, que é o que ele vai dizer agora na questão. O rendimento do sistema é de 80% e a potência elétrica que o gerador, ou seja, a parte final, oferece é de 4 kW. Aí eu não vou ler o resto da questão, não. Vou parar aqui por enquanto. Vamos lá. Rendimento. Rendimento a gente representa pela letra N, de rendimento, e ele vai ser otimizado sobre o total. Mas a gente está falando de quê agora? A gente está falando de potência. Então, o rendimento vai ser a potência utilizada sobre a potência total. Então, eu estou falando aqui das duas potências. Aí, o rendimento. Quanto é que foi o rendimento desse sistema? Ele disse que o rendimento é de 80%, ou seja, 0,8. O rendimento é 0,8, mas eu utilizei quanto? Quanto foi que chegou aqui no gerador? Ele disse que chegou nos terminais de gerador 4 kW. 4 kW é a mesma coisa que 4.000 watts. Potência utilizada, então, 4.000. E a potência total? É o que a gente vai descobrir. É o quanto tinha aqui em cima, o quanto estava chegando aqui. Potência total. Organizando essa continha, passando a potência total para cá e o 0,8 para baixo, a gente vai ter que a potência total, ela vai ser 4.000 dividido por 0,8. 4.000 dividido por 0,8, vou fazer a conta logo aqui, mas você pode fazer com mais calma depois, dá 5.000 watts. Então, vê só, a água que está caindo lá de cima da montanha, ela tem uma potência de 5.000 watts. Quando ela cai, ela gira a roda d'água e o gerador ele vai utilizar 4.000 watts. Por isso que o rendimento é de 80%. Isso é a primeira parte da questão. Mas não é a parte principal, porque a parte principal vem agora. Sendo dadas as densidades da água, ele deu a densidade 1 grama por centímetro cúbico, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, aponta a alternativa que traz o valor correto da vazão d'água. É aquele momento que a gente chega na prova e faz, meu Deus, o que é vazão? Eu nunca ouvi falar sobre vazão. Não se desespera. Ele está perguntando o que é vazão d'água. Olha para as respostas. Qual é a unidade que tem aqui, ó, em cada alternativa? Metro cúbico por segundo. Metro cúbico por segundo. Metro cúbico, a gente está falando de quê? De volume. E segundo, de tempo. Opa, volume sobre tempo. Então, o que é a vazão? É o volume, vou botar aqui no meio, tá certo? Vazão, ela vai ser o quê? O volume dividido pelo tempo. Essa é a informação que a gente vai ter que descobrir. Agora, onde é que está essa informação? Aí a gente vai usar o que ele já disse para a gente. E o que é que ele já disse para a gente? Que a potência era de 5.000 watts.
Aí alguém vai se perguntar, ô Luiz, mas potência em física significa o quê? Potência é trabalho sobre o tempo, variação de energia sobre o tempo. Então, vou colocar aqui que a potência é o trabalho sobre o tempo, mas é o trabalho de quê? É aquele momento que a gente vai dar uma relembrada aqui bem rápido. Trabalho, a definição é variação de energia. Como é que eu calculo o trabalho? Força vezes deslocamento. Mas tem duas forças específicas. É a força elástica e a força peso. A força elástica, kx² sobre 2. E o peso? O trabalho do peso? mgh. Eu estou dizendo, então, aqui que eu estou tendo um trabalho em que a água está caindo, é um trabalho em que o peso da água é quem vai girar a roda. Quando a água cai, o peso dela vai fazer a roda girar. Eu estou tendo, então, um trabalho do peso. Vou substituir, então, na minha equação, ó, a potência, ela é o trabalho do peso, mgh, sobre o tempo. Então, Luiz, nessa fórmula aqui, ainda não tem a vazão. Eu quero descobrir a vazão. Se liga no detalhe. Ele tem aqui a massa. Mas massa não vem de uma relação de densidade, que ele colocou aqui também na questão, a densidade da água. Eu posso, em vez de chamar de massa, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que densidade vezes volume é igual a massa. E aí eu vou substituir na equação. Então vai ficar o seguinte, ó. Potência é igual. Onde tem massa, eu vou substituir por essa relação. Densidade vezes volume. E aí eu vou voltar para cá agora. Gravidade, altura sobre tempo. Olha quem apareceu na equação aqui. O objetivo da questão é calcular a vazão. Quem foi que apareceu aqui? Vazão é volume sobre tempo. Deixa eu marcar de azul aqui para você identificar. Eu tenho aqui a vazão, é o volume sobre o tempo. Ou seja, a potência, ela vai ser dzgh. E aí, quem quiser, quem tem boa memória, toda vez que ele falar de vazão e está com a potência, você pode usar essa fórmula aqui. Densidade vezes a vazão vezes a gravidade vezes H. dzgh. É uma formulazinha meia complexa, né? Mas espero que tenha dado para entender como é que a gente chegou nela. O que é que eu vou fazer agora? É calcular a vazão. Eu vou chegar na resposta da questão. Eu vou substituir aqui, tá certo? Oi? Desculpa, chegou aqui para repetir? Para repetir como é que cheguei na fórmula, não é isso? Tem problema não. Essa fórmula é complexa mesmo, viu? Vamos lá. Deixa eu só repetir aqui. A gente está na relação. Potência é trabalho sobre o tempo. Sempre a gente vai ter essa relação. Potência é o que a gente tem ali de trabalho por um certo tempo. O que é que eu tenho que interpretar aqui na questão? O trabalho que eu estou tendo é a água caindo. Se a água está caindo, é como se fosse o peso da água descendo. É o trabalho do peso. Como é que eu calculo o trabalho do peso? mgh. Isso daqui dividido pelo tempo. Então, eu estou tendo o trabalho do peso, é mgh, sobre o tempo. Agora, do jeito que está escrito aqui, eu não tenho o objetivo da questão. Qual é o objetivo da questão? É calcular a vazão. Esse é o objetivo. Aí, o que é que eu fiz? Eu usei uma estratégia. Qual foi a estratégia que eu usei? Aonde tem aqui, ó, vazão, desculpa, onde tem aqui massa, eu substituí por densidade vezes volume. Por que eu fiz isso? Porque densidade é massa sobre volume. Aí eu substituí, ó, passei o volume multiplicando aqui, densidade vezes volume é igual a massa. Ou seja, aonde eu estava aqui na equação, eu substituí a massa por densidade vezes volume. E minha equação ficou como agora? Potência é densidade
volume, gravidade, altura, tudo isso dividido pelo tempo. E essa é a parte que a gente tem que ficar atento, tem que ficar ligado. Eu encontrei aqui, ó, volume sobre o tempo. E o que é volume sobre o tempo? É justamente a vazão. Ou seja, eu substituí o volume sobre o tempo pela vazão. Então, no final de tudo, a minha fórmula da potência, que eu comecei lá em cima, trabalho sobre o tempo, olha como é que ela ficou agora. DZGH. A minha potência é a densidade, a vazão, a gravidade e a altura. O que é que eu vou fazer agora? Descobrir a vazão. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. A potência, a gente já tinha calculado, né? Vale 5.000. É igual. Qual é o valor da densidade? Aí eu tenho que ter atenção nisso também, ó. A densidade está em grama por centímetro cúbico. Nesse caso, a densidade ela vai ser 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Eu tenho que transformar para o sistema internacional. Já, se tiver dúvida como é que faz a transformação, já eu digo. Só para não perder o raciocínio. Então, a densidade aqui vai valer 1.000, que é 10 a terceira, vezes a vazão, que é o que a gente quer saber, vezes a gravidade, vezes a altura. Qual é a altura que ela desceu aqui? 2. Ou seja, 5.000 é igual, essa multiplicação aqui, ó, 1.000, 10.000, 20.000. 5.000 é igual a 20.000 vezes a vazão. Então, 5.000 sobre 20.000 é igual a vazão. A vazão, ela vai dar 0,25 metros cúbicos por segundo. Resposta é a letra D de dado. Tá certo? Essa questão é uma questão um pouquinho mais complexa, mas eu trouxe ela para vocês, pessoal, para trazer uma lembrança que muita gente se esquece e pode ser uma cobrança da CSA. Qual é a lembrança? É que potência é trabalho sobre o tempo, mas quando ele estiver falando de queda d'água, de vazão, eu vou substituir essa fórmula por DZGH. Densidade, vazão, gravidade e altura. Tá certo? Ó, nessa questão aqui, a gente envolveu praticamente 3 assuntos. A gente falou de rendimento, foi a primeira parte da questão. A gente falou de potência, a gente trouxe a relação. E a terceira parte, a gente falou sobre vazão. Teve mais alguma perguntinha? Então, é isso, pessoal. Vou dar... Como? Justamente, pessoal. A gente selecionou questões aqui, particularmente física, questões que são estilo SSA. Eu sei que assusta um pouco, mas quando a gente vai entendendo cada partezinha da questão, a gente vai conseguindo fazer ela. Isso aqui, fatalmente, é uma questão muito parecida com o estilo que o SSA cobra em física. Essa é a altura na forma da distância, na forma do trabalho. Vê só, a fórmula de trabalho, a gente pode ter ela de 3 maneiras, 3 situações. A principal é força vezes distância. Quando eu falo de peso, trabalho do peso, que é o caso aqui, eu vou ter o peso vezes a distância. Só que o peso ele ocorre em uma altura, então a distância, de fato, é a altura. E o peso? mg. Por isso que fica mgh. E a outra, a terceira, é o trabalho da força elástica. Kx ao quadrado sobre 2. Teve mais alguma? Vai explicar de novo essa parte de 1 grama ao centímetro cúbico. Sim, perfeito. Foi a parte que ficou faltando aqui. Pessoal, a densidade ela está em grama por centímetro cúbico. Só que isso não é o sistema internacional. O sistema internacional é quilograma metro cúbico. O que foi que eu fiz aqui? 1 grama, ela vale 0,001 quilo. Ou seja, 10 a menos 3. Então,
Isso aqui, ó, onde tem grama, ficaria 10 a menos 3. E a parte dos centímetros cúbicos? Aí eu tenho que transformar de centímetro para metro cúbico. Vamos lembrar, um centímetro, ele é 0,01 metro. Ou seja, 10 a menos 2 metros. Mas é metros cúbicos. Vai ficar 10 a menos 2 ao cubo. 10 a menos 6. Traduzindo, centímetro cúbico para metro cúbico é 10 a menos 6. Quando eu botei aqui a divisão, grama para quilo, 10 a menos 3. Centímetro cúbico para metro cúbico, 10 a menos 6. Nessa divisão, o resultado dá 10 a terceira. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que 1 grama por centímetro cúbico é 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Tranquilo? Deu para ficar claro, pessoal? Ou pelo menos deu para direcionar vocês ao raciocínio? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá de boa, né? Então, ó, vê só. Eu vou passar aqui a bola para Rafa. E aí eu só queria já conversar com vocês o seguinte. São que horas? São 8h26. Como eu tinha dito a vocês, a questão do cansaço, a gente vai fazer o seguinte. Rafa ele vai fazer aqui a última maluquice dele, o último experimento dele aí com vocês. E aí, quando ele terminar, a gente vai se despedir. Mas as questões que ficarem faltando, a gente manda lá no Telegram para vocês a resolução, tá certo? Deixa ele terminar aí a questão que a gente conversa mais um pouquinho. Vamos lá. Bora lá, galera. Ó, galera, rapidinho. Eu vou fazer boost, porque essa daqui é bem rápida, tá certo? Se liga. Essa questão aqui, tá bom? É a questão de número 6. Eu já vi aí no chat que alguém falou assim, PH, socorro. Relaxa, ó. Um agricultor pretende iniciar um empreendimento de produção de frutas e, para isso, submeteu amostras de solo de sua propriedade para uma análise química e parecer técnico de engenheiro. O que aconteceu? O agricultor lá, certo? Ele botou aqui o solo para fazer uma análise e ele descobriu que o pH do solo era 5. Galera, pH não é assunto do primeiro ano, a definição. Mas você precisa saber, porque de vez em quando você se pergunta, que é, pH é uma medida de acidez, certo? Quão ácido é uma solução ou uma amostra, tá bom? Como é que a gente faz com o pH? É assim, ó. Se o pH ele for... Vamos fazer o seguinte, vou botar aqui no canto que é melhor. Se o pH, só para saber isso, for maior do que 7, é porque a solução é básica. E se o pH for menor do que 7, é porque a solução é ácida. Só isso e mais nada, tá certo? Ou seja, à medida que o pH vai aumentando, quanto maior for o pH de um meio, mais básico é esse meio, tá certo? Então, quanto maior, assim, ó, quanto maior o pH, eu tenho um sistema mais básico. E da mesma forma, quanto menor for o pH, eu tenho um sistema mais ácido. Beleza? Então isso é importante você ter em mente, porque de vez em quando, embora o pH não seja um assunto do primeiro ano, você sabe que a prova da CSA gosta de botar umas coisinhas assim meio diferentes, certo? Então vale a pena você lembrar disso, certo? Aí é o seguinte, ó, você tinha aqui um pH 5, beleza? Só que o pH adequado era 6. Ou seja, o pH, vou dar aqui do lado, o pH do solo era 5 e o agricultor tem que mudar o pH e deixar ele quanto? 6. Galera, se o pH tem que aumentar, tá certo? É porque o solo, ele tem que ficar mais básico. Então, se o pH aumenta, o solo tem que ficar mais básico. Pergunta, o que é que o agricultor pode usar? Tá certo? O que é que ele pode
usar para quê? Para deixar esse solo mais básico. Tá, galera? E aí, o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar uma substância, tá, galera, de caráter básico. Se você olhar nas alternativas, a única substância de caráter básico que a gente tem é o que está na letra E, que é exatamente o CaO, que é o que, galera? É o óxido de cálcio, que é o óxido de caráter o quê? Básico. Então, a substância que o agricultor deve utilizar é o óxido de cálcio, que é um sólido, né? É um óxido de caráter básico. Esse processo, você já deve ter ouvido falar em geografia, que é o processo que a gente chama de calagem. É a calagem do solo para corrigir o pH dele. Ou seja, quando os solos estão muito ácidos, costuma-se colocar essa substância, certo? Para deixar o pH um pouco mais básico. Então, a resposta a essa questão, alguém já perguntou aí? Letra E. A primeira é como seria uma substância de caráter básico. E a outra é para saber se é ácido básico tem que decorar. Isso. Quando é com a substância de caráter básico? Ou se for uma base, ou se for um óxido básico, que é um óxido de metais. Então, infelizmente, essa parte de funções inorgânicas, galera, é um decoragozinho, infelizmente, tá? Não tem muito o que fazer, não. Tá certo? Então, o que são substâncias básicas? São bases e óxidos de metais, ou seja, óxidos de caráter básico. São as que a gente identifica as substâncias básicas. Beleza? Uma pergunta? NaOH é só da cálcio? Vê só, aqui, tá? Eu queria até que vocês, na verdade, aqui, se você olhar na questão de vocês, é NaCl, né? O NaOH não. Mas o NaOH é sim uma base e ela é comercialmente vendida como soda cáustica. Perfeito. Tá? Então, tem muito aqui. Isso tem a ver com funções inorgânicas? Exatamente. Funções inorgânicas, as funções ácidas, funções básicas, os sais e os óxidos. O NaOH é uma base e pertence às bases. O CaO é um óxido de caráter básico. Então, ele pode sim ser utilizado para neutralizar a acidez. Beleza? Eu pedi muito para fazer a 10ª questão, além da estequiometria. Posso fazer a 10ª, certo? Bora lá? Vamos lá. Faço? Oi? Faço aqui? Passa ali embaixo. Eu passo aqui. Vê. Questão, vamos lá, galera. Saideira da gente. É bom, ignorância. Ó. Deixa eu pegar aqui. Questão número 10, diz assim. Cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônia, substância usada na produção de explosivos e fertilizantes, podem ser a causa da grande explosão ocorrida hoje em Beirute, capital do Líbano. A substância havia sido confiscada e estava sendo armazenada sem devido cuidado, informou hoje o presidente do Líbano, Michel Aoun, não sei o nome dele. A situação causou pânico e destruição na região portuária. Uma gigantesca coluna de fumaça pôde ser vista de toda a cidade, relataram testemunhas e a mídia local. Vitrines de lojas de diversos bairros estouraram e carros foram abandonados nas ruas sem os vidros e com airbag acionado. Beleza? Galera, eu vou fazer isso aqui no quadro com vocês, tá? Pessoal, o trecho acima, né, tem algo, mas é um trecho acima, refere-se ao desastre ocorrido na cidade de Beirute, que acho que foi no ano passado, né, vocês devem ter acompanhado, no qual uma grande quantidade de nitrato de amônio sofreu decomposição térmica, liberando uma grande quantidade de gases e causando enorme destruição. Considere que o nitrato de amônio sofre decomposição térmica de acordo com a sequência de equações abaixo, daqui. Considerando que o volume molar dos gases nas condições do acidente seja 24 litros por mol, qual é o volume aproximado de gases liberados pela decomposição de toda a massa de nitrato? Tá, galera? Como é a última, pessoal, eu vou tirar aqui o... Como é a última, eu vou tirar aqui, tá, galera? E vou fazer aqui no quadro. Oi? Aqui com vocês, certo? Vê, galera, é o seguinte, ó.
Você conseguiu ver aí? Então, né? É o seguinte. Questão de número 10. Ó. O que é que a gente tem? A gente tem o nitrato de amônio sofrendo decomposição. Como é que ele se decompõe? Ele se decompõe assim, ó. Deixa eu melhorar aqui. Segura aí, galera. Isso aí vai valer a pena. NH4, NO3, virando o quê? N2O mais H2O. 2 aqui, né? Só a mão assim, que ele dá por cima do. Sim? É, no N2, ó. Ah, tá. Aqui, né, galera? Mais pra um pouquinho, vai. Vai acabar agora. Agora. Beleza? Não, eu posso. Enfim, Eu quero vamos lá. saber, vai. É porque ficou. Tá. Deixa é o seguinte, deixa eu escrever aqui mais embaixo um pouquinho, então. Melhor agora. Eu vou escrever aqui embaixo agora, que a luz aí está atrapalhando. Ó, é assim, ó. NH4, NO3, formando o quê? N2O mais 2 de H2O. Certo? E o N2O, ele também faz o quê? Ele se decompõe em quê? Em N2 mais 1/2 de O2, beleza? Aí está perguntando o seguinte, a questão, galera. Qual é a quantidade total de gases liberados quando essa substância aqui ela se decompõe? Galera, primeira coisa, quando você se deparar com duas reações consecutivas, o que é que você deve fazer? Você deve somar as duas equações, beleza? Quando é que você soma duas equações? Quando o produto de uma, estão vendo? Ela for o reagente da outra, certo? Eu perguntei para vocês. O produto de uma reagente da outra. Aí eu posso somar duas equações, do jeito que está aqui. Vamos ver, galera. Quando eu somo, olha o que é que dá. Eu corto aqui, ó, o produto de uma com o reagente da outra. Então, minha reação global, na verdade, é essa, ó. NH4, NO3, dando o quê? N2 mais 1/2 de O2 mais 2 de água. É por isso, galera, que essa substância ela é extremamente perigosa e causou aquele problema. Por quê? O que é uma substância explosiva, turma? É uma substância geralmente sólida que, quando em presença de calor, ela se decompõe e libera uma grande quantidade de gases. Esses gases eles se expandem rapidamente e saem destruindo tudo ao redor. Isso é uma característica de um explosivo. Então, lá na cidade de Beirute, tinha quase 3.000 toneladas desse cara. Quando 3.000 toneladas desse cara sofrem decomposição, ele libera uma quantidade absurdamente grande de gases. E se libera uma quantidade absurdamente grande de gases, imagina vários gases querendo se espalhar. Galera, eu sei que gases, né, não tem uma massa muito alta e tudo mais, mas toneladas de gases se espalhando causa o que a gente chama de uma onda de choque imensa. Imagina várias partículas, milhares de milhões de partículas se espalhando. Então elas começam a destruir tudo: casa, vidro, telhado, tinha um monte de coisa. Tá, galera? Então isso é uma característica de explosivos. Beleza? E aí como é que a gente vai fazer essa questão? A questão vai ser assim. Ele está dizendo o seguinte, ó. Se eu tenho uma massa desse cara de 2.750 toneladas, né? Qual vai ser o volume de gás que vai ser liberado? Galera, a gente tem que olhar sempre para a estequiometria da reação. O que é que essa estequiometria está dizendo? A estequiometria é de 1 para 1 para 1,5 para 2. Pergunta, galera. Qual é a quantidade de mol de gases que está sendo formada? Se a gente olhar direitinho, ó, 1, 1,5 com 2, está sendo formado o quê? 3,5 mols
de gases. E aqui no reagente eu tenho 1 mol da minha substância. Certo? Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, ó, que 1 mol de NH4NO3, quando se decompõe, liberam 3,5 mols de gases. Certo? Só que essa relação é uma relação de mol para mol. Fala, Luiz. Quando eu vou saber se vou usar o 24,9 ou os outros valores? Quando a questão vai dizer, a questão, galera, sempre vai ter a obrigação de dizer para você qual é o volume molar que vai ser usado. Se você reparar nessa questão, a questão nem disse 22,4, nem não sei, ele disse 24. Então, se ele falou 24, você vai usar 24. Então, a questão vai ter que dizer para você sempre. Tá certo? Por que deu 3,5? 3,5, ó. Eu somei os coeficientes estequiométricos, né? 1 com mais meio, 2,5. Com mais 2, deu 3,5. Então, no produto, tem um total de 3,5 mol de gases. Ó. Gás. Por isso que deu 3,5. Tá? E aí, galera, ó, só para a gente concluir. Eu tenho 1 mol dessa substância liberando 3,5 de gás. Só que, galera, eu tenho que pegar essa relação e dar uma ajeitada nela. Beleza? Por quê? Porque, pelos dados da questão, eu não sei qual é o número de mols de nitrato que reagiu. Eu sei qual foi a massa. Então, eu vou trocar 1 mol de nitrato pela massa correspondente ao mol, que é a massa molar. Que na questão disse que foi 80 gramas. Então, eu posso dizer ó, que 80 gramas de nitrato formam quanto? Galera, 1 mol de gás apresenta que volume? Na questão não foi dito que esse volume é de 24, né, galera? Certo? Se 1 mol apresenta 24 litros, 3,5 mols apresenta que volume? Apresenta 3,5 que multiplica 24 litros. Então eu costumo dizer que essa passagem aqui é trocar 6 por meia dúzia. Como assim, trocar 6 por meia dúzia? O que é que você faz quando você troca 6 por meia dúzia? Nada. Você está pegando a mesma quantidade e está expressando ela de maneira diferente. Foi o que eu fiz. Ó. Eu peguei 1 mol do gás, do sólido, e escrevi a massa que corresponde ao mol, 80. Eu peguei 3,5 mol de gases e escrevi o volume correspondente a 3,5, que foi isso vezes 24. Então, eu troquei 6 por meia dúzia. Agora sim, galera, com essa relação, eu consigo fazer a minha questão. Qual é a massa de nitrato que está reagindo? Que reagiu lá no acidente de Beirute? 2.750 toneladas. Só lembrando, tá, galera, que uma tonelada é igual a 1 milhão de gramas. Então, eu vou escrever aqui, ó. 2.750, que multiplica 10 a sexta gramas desse cara. Isso aqui vai liberar que volume? V. Beleza? Vai ficar assim, ó. 80 vezes V é igual a 2, vou botar assim. Vai ser quem? Vai ser 3,5 vezes 24 vezes 2.750, que multiplica 10 a sexta. Certo, galera? Galera, isso aqui é uma continha que você vai ter que fazer, infelizmente, lá na hora da prova, certo? Então, vocês sabem multiplicar e sabem dividir. Ainda mais esse 80, dá para cancelar aqui com 24, dá para dar uma simplificada. Eu vou adiantar pelo passar da hora, certo? Quando você fizer essa conta, esse V aqui vai dar aproximadamente 2,9 vezes 10 elevado a 9 gramas de... Desculpa, gramas não, né? Litros de gases. Certo, galera? Então, essa daqui vai ser a resposta da questão. Mais uma vez, tá, galera? É só multiplicar e passar dividindo, que você vai achar esse resultado
daqui, que está na letra, acho que está na letra C de casa. Deixa eu ver aqui. Exatamente, letra C de casa. Beleza? Como faz? Se a questão não der a equação, como faz para montar? Veja, veja, isso aí é um grande problema. A equação química perguntar o seguinte: se a questão não der a equação, o que é que a gente faz? Isso é um problema, galera. Equações químicas, reações químicas, né? A gente não tem muito o que fazer, é decorar. Certo? Decorar. Então, esse mais esse dá aquele, esse mais aquele outro dá o outro, então a gente tem que decorar. No entanto, há uma tendência recente de todos os vestibulares, de Enem, de SSA, até vestibulares um pouco mais exigentes, de já mostrar para você as equações. Então, se você for pegar as provas do SSA, toda questão que envolvia o quê? Uma estequiometria, ele já lhe dava a equação. Por quê? Ele não quer que você decore, ele quer que você saiba fazer o cálculo estequiométrico. Não tem nem para você se preocupar com isso. Se você não se preocupar, infelizmente, é decorar, e tem 1 milhão de equações para você decorar. Realmente, eu acho que não é muito interessante. Interessante para você entender como se faz. Diz. Sempre tem que multiplicar 10 elevado a 6 Aqui em cima, galera, eu multipliquei por 10 a sexta, porque a quantidade aqui na regra de 3 é em grama, estão vendo? E a quantidade de massa que tem aqui, que foi dada na questão, é em tonelada. Você tem que deixar na mesma unidade. Aí eu fiz uma transformação de tonelada para grama. 1 tonelada, 1 milhão de gramas. Por isso que eu coloquei aqui um 10 a sexta, certo? Só para deixar na mesma unidade. Beleza? Mais pergunta? Mais alguma pergunta, galera? E aí? Eu escolhi essa questão porque ela é uma questão, de certa forma, recente, né? Do acidente lá de Beirute. A prova da SSA gosta de colocar questões mais recentes, questões de seriado, de desenho, essas coisas. Então, eu não me assustaria se na prova aparecesse alguma coisa desse tipo, falando do acidente lá no Líbano que aconteceu um dia desse. Ou na prova, na questão da estequiometria, ou em alguma outra questão pedindo para você explicar. Como eu faço para montar as 3 linhas e pedir um espaço lateral 20? Como faz para montar o quê? As 3 linhas. Eu já ouvi falar nessa regra das 3 linhas, que são essas 3 aqui, né? Eu confesso que eu não uso muito essa nomenclatura, mas o que seria a regra das 3 linhas? A primeira linha é para você tirar da equação estequiométrica. Certo? Então, a primeira linha é sempre uma relação molar, que você tira da equação, certo? Através dos coeficientes. Nesse caso, geralmente você relaciona uma substância com outra, mas nesse caso ele pediu para relacionar o reagente com a quantidade total de gases. É a primeira linha, perceba que é de mol para mol. Na segunda, você faz uma alteração das quantidades de maneira que fique conveniente você resolver. Se você olhar direitinho, a quantidade do reagente foi dada em massa, e a do produto ele mediu o quê? Em volume. Aí foi exatamente o que eu fiz. Ó. Eu troquei um mol pela massa, usando a massa molar, e troquei mol de gás pelo volume. Foi a segunda linha. E a terceira linha é exatamente o que você vai calcular. É quanto ele deu e quanto você vai encontrar. Seria mais ou menos isso, né? A regra das 3 linhas aí. Porque você olhar direito, sempre no cálculo estequiométrico, você faz 3 linhas na regra de 3, né? A primeira é a partida, a segunda é alterada, a terceira é o que você quer calcular. Se eu fosse falar da regra de 3 linhas, seria algo desse tipo. Falando que mais? Pro print, né? E aí, galera? Previsão? Galera, essa questão aqui, ela não é de nenhum vestibular, tá, galera? Foi eu que montei mesmo, pensando exatamente nessa ideia recente do acidente. Então, nunca caiu, então eu acho que seria uma questão até interessante que você pelo menos dar uma lidinha. Quem nunca leu sobre o acidente, quem nunca leu sobre o nitrato de amônio, pode ser que na hora da prova da CSS eles perguntem alguma coisa sobre isso. Tá certo? Então vale a pena você dar uma lidinha para ficar precavido. Beleza? Massa, galera. Pronto. Pessoal, eu e Rafa aqui, a gente queria agradecer bastante aí a companhia que vocês deram para a gente essa noite. A gente pede até um pouquinho de desculpa pelo atraso que teve no início, mas deu para a gente contornar. Como a gente disse a vocês, essa aula ela foi gravada, a gente vai estar disponibilizando para vocês. E as questões que ficaram faltando, a gente também vai estar colocando para vocês a resolução, tá certo?
Só vou pedir para vocês, de fato, descansarem agora, que eu acho que é importante, nesses últimos dias, vocês darem aquela reorganizada nos horários, para poder estar bem preparado para a prova. E uma outra coisa, podem contar com a gente tem o nosso grupo aí no Telegram, tem o meu Instagram, tem o Instagram do professor Rafael, podem entrar em contato com a gente, podem perguntar, podem tirar dúvidas, a gente está à disposição aqui para ajudar vocês. Vocês ainda têm uma caminhada longa ainda pela frente, tem o segundo ano, o terceiro ano, então podem contar aí que a gente está à disposição para ajudar. Espero que tenham gostado desse pequeno aulão que a gente fez para vocês, com o intuito de tentar ajudar e trazer um pouquinho uma revisão de física e de química, tá certo? Então, muito obrigado a todos. O professor quer falar alguma coisa? É isso aí, galera. Valeu aí. Boa prova para todo mundo, né? Como o Luiz falou, as questões que ficaram faltando, a gente bota a resolução. Especialmente a de química, ficou faltando a questão de número 8. Tenta fazer ela, tá, galera? É uma questão, assim, bem específica, que ela fala do ácido sulfúrico. A prova da SSA gosta de perguntar, às vezes, alguma característica de uma determinada substância. Ah, essa substância faz isso, essa substância faz aquilo. O ácido sulfúrico é uma substância muito famosa que nunca caiu em prova. Então, eu pediria para você dar uma olhadinha especial nessa questão do número 8. Qualquer coisa, você fala comigo, eu mando um videozinho explicando e tudo mais, tá, galera? Então, olha direitinho, tá certo? Eu estou aqui incomodado porque eu não fiz a questão, vai que cai lá na prova e eu acabei comentando, tá, galera? Então, não deixa de olhar, tá certo? No mais aí, boa prova para todo mundo, conte com a gente. Qualquer dúvida, tá, galera? Manda lá no grupinho, manda um direct no Instagram, tá certo? Liga, qualquer coisa que você precisar, até a hora da prova lá, a gente está aí à disposição de vocês. Seja dessa ficha, seja de qualquer outra coisa aí que você venha a necessitar, tá, galera? E no mais, boa prova, bom descanso a todo mundo. Relaxe, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, tá, galera? Arrasei, pessoal. Valeu, Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.